Encerramos mais uma semana e hoje estamos começando outra. Graças a Deus por isso. E nós estamos aqui para louvar a esse Deus, não só pela semana que nos deu, mas por tantas outras bênçãos concedidas a cada um de nós. Hoje, primeiro dia da semana, nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Feche os seus olhos e vamos buscar a presença de Deus. Santíssima Trindade, una e excelsa, a tua glória criadora se estende de nossos corpos aos mundos desconhecidos. Tua glória libertadora invade nossa história, transformando a dor em júbilo e a morte em ressurreição. Tua glória vivificadora renova a nossa vida e a vida da Igreja e conduz a história humana para um tempo de plena justiça e plena paz. Enche o mundo com tua presença e recebe as ações de graças que florescem em nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com uma música.
Adoramos ao Senhor. Agora é hora de um momento de reflexão na presença de Deus. Agora é hora do momento da contrição. A palavra de Deus nos ensina assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por alguns instantes, ore ao Senhor. Ouçamos as boas novas. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos buscar a presença do Senhor. Bom Deus, graças te damos porque agora temos a oportunidade de meditar na tua palavra. E por isso nós buscamos a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que os nossos corações sejam edificados e fortalecidos e sejamos levados a conhecer um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 12, dos versículos 1 a 24. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai impôs sobre nós? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que te disse: teu pai fez pesado
o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o povo que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Às vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo o Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Roboão. Pouco preparo, muita confusão. Esse é o tema da nossa mensagem. Quem não conhece a história de Roboão? É interessante aprendermos com essas pessoas, com seus erros, com seus acertos, com os erros para que não os repitamos e com os acertos para que reproduzamos. Vamos recapitular um pouquinho a história do reinado de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, que foi sucedido por Davi. E em lugar de Davi, reinou Salomão. Salomão, após a sua morte, deixou em seu lugar Roboão. Pelo que nós lemos no texto, capítulo 12 de 1 Reis, nós percebemos que o reinado de Salomão foi um reinado pesado para o povo de Deus. Pesado em termos de impostos cobrados. Para manter o seu reino e o seu exército era preciso dinheiro, e governo arruma dinheiro cobrando impostos. Com o novo governo surgindo, um grupo
se representou ao novo rei, solicitando a diminuição da carga tributária. A resposta do novo rei não foi uma resposta que agradou a esse grupo de pessoas. Esta resposta trouxe um grande problema, uma divisão política em Israel, e 2 reinos surgiram. Roboão continuou rei somente sobre 2 tribos, Judá e Benjamim, e Jeroboão acabou reinando sobre 10 tribos. Surgiu então o Reino do Sul, com a capital Jerusalém, cujo rei era Roboão, filho de Salomão, e o Reino do Norte, tendo como primeira capital a cidade de Siquém e depois Samaria. E o seu rei foi Jeroboão, que era um ex-oficial do exército de Salomão. Roboão começou a reinar com 41 anos e reinou 17 anos em Israel, ou no Reino do Sul. Tentou realizar uma guerra com vistas à unificação dos 2 reinos, mas foi impedido. Revelou-se despreparado para a função, e o seu reinado foi marcado pelo fracasso religioso, político, econômico e militar. O que podemos aprender com este rei chamado Roboão? Primeiro, considerar a experiência dos mais velhos. Os anciãos consultados por Roboão haviam participado do governo, juntamente com Salomão. Portanto, eram conhecedores dos problemas do reino e dos anseios do povo. Deram um conselho sábio e prudente. Vejam lá no versículos 6 e 7 do capítulo 12, capítulo que lemos. Este é um princípio da democracia. O povo é o elemento mais importante. E Roboão desprezou este conselho e este princípio. Embora fosse monarquia, ele acabou desprezando a vontade e o desejo do povo. Em todos os aspectos da vida, a repetição de muitos erros seria evitada se os mais velhos, com suas experiências, fossem ouvidos. As novas gerações precisam saber e reconhecer que os mais velhos têm um conhecimento acumulado e que deve ser processado e reaproveitado. Numa escola dominical realizada num sítio, em uma das igrejas que eu passei, e essa escola dominical, ela era realizada para os jovens, nós estávamos discutindo um tema muito interessante naquela época para a vida dos jovens. Na igreja eu sou frequente ou turista? E a certa altura surgiu o assunto sobre a experiência. E aí uma das participantes, ela citou um ditado que ouviu do seu pai. E o ditado é o seguinte: ah, se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Esse saber e esse poder precisam ser ajuntados. Roboão não soube fazer isso. Ele desprezou a experiência dos mais velhos. A segunda lição que aprendemos é tomar decisões justas. Justiça é um atributo de Deus que pode ser comunicado ao homem. Os homens podem e devem ser justos e ter ações justas. Roboão pagou caro por sua decisão injusta. Uma revolução foi iniciada. As decisões justas evitam o descontentamento, as consequências desagradáveis. Elas geram paz,
harmonia, relacionamento duradouro e seguro. Deus vê a opressão e a exploração e ouve o clamor do seu povo. Vamos para a terceira lição que essa vida nos ensina: ser fiel ao Senhor. Uma vida bem-sucedida não pode abrir mão da fidelidade a Deus. É preciso valorizar o compromisso com Deus e ser fiel em tudo, pois o Senhor preserva os fiéis, conforme o Salmo 31, 23. Constatamos em nosso país algo que nos deixa muito triste, que é o envolvimento de muitas pessoas com astrologia, com espiritismo, com misticismo e outras práticas religiosas que são condenadas na palavra de Deus. E para o nosso espanto, algumas pessoas envolvidas nessas práticas, elas professam participar de uma religião cristã, ou declaram-se cristãos, professam pertencer oficialmente a uma determinada religião cristã e buscam essa segunda opção como forma de enriquecimento espiritual. Neste contexto, a igreja tem uma importante missão: ser fiel e proclamar a importância da fidelidade somente a Deus. Pela infidelidade, Roboão causou a invasão de Jerusalém pelo Egito. E quando o Egito invadiu Jerusalém, ele a saqueou e não houve paz entre o reino do norte e o reino do sul, que surgiu pela ação injusta de Roboão. A quarta lição que aprendemos é preparar-se para o exercício da função. Diante do desacerto dessa vida, fica evidente a necessidade do preparo para qualquer atividade ou exercício de qualquer função. Esse preparo, ele inclui, primeiro, dependência do Senhor. Roboão preferiu importar um culto pagão a servir ao único Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Precisamos aprender com Davi o que o seu neto, o Roboão, não aprendeu. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Davi escreveu isso no Salmo 54, 4. Também, para se preparar para o exercício de uma função, é preciso conhecimento de causa, ter noção da responsabilidade do cargo e de suas implicações. É importante saber que sobre aqueles que pesam a realização de algum ministério ou que são eleitos para algum cargo na igreja, sejam pessoas habilitadas que conhecem ou que conheçam as exigências e as implicações do trabalho a ser feito. Para esse fim, ou por fim, para o preparo, é preciso habilidade, que inclui o bom senso. Quando falta a habilidade, prevalece a insensatez e as consequências são sempre desagradáveis. Vamos concluir. Roboão, o Senhor, confusão. Confusão porque desprezou a experiência dos mais velhos. Suas ações foram injustas. Não deu a devida importância à fidelidade a Deus e foi despreparado para o exercício da função. Desafio para a nossa vida, olhando para a vida de Roboão:
confrontar a nossa vida com a vida desse rei e avaliar se as suas ações não têm sido as nossas ações. Se as nossas ações não têm sido iguais às ações dele. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Ao olhar para essa vida, perceber essas lições, repetindo, considerar a experiência dos mais velhos, tomar decisões justas, ser fiel ao Senhor e preparar-se para o exercício da função. Que Deus nos ajude a olhar para essas lições que o texto nos traz e confrontar as nossas vidas, para que, vendo aquilo que foi feito de errado, não repetir, mas olhar para aquilo que foi feito certo e reproduzir nas nossas vidas. E assim Deus nos conceda sabedoria. Amém. Feche os seus olhos. Vamos ter uma oração de intercessão nesse momento. Deus, Criador nosso, fizeste todas as coisas segundo a tua sabedoria, pelo teu amor, o Senhor nos salva. Oramos pela criação inteira, derruba os poderes malignos, endireita o que está errado, alimenta e sustenta os que têm fome e sede de justiça, para que todos os teus filhos possam desfrutar livremente da terra que fizeste e cantar teus louvores com alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, um cântico de consagração da vida. Encerramos o nosso culto. Fiquem na paz e sempre
tenham a companhia do nosso Senhor. Recebam a bênção. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento e amor de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneçam convosco sempre. Amém.